Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do verso 1 até verso 10, na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada, nós lemos assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Vamos orar. Pai, nos ajuda, conforme já cantamos. Fala conosco a tua palavra, fala conosco esta noite, neste momento precioso. Eu te louvo pela tua palavra, te agradeço por este momento e pela oportunidade que temos de lê-la, receber esta palavra, receber a explicação dela e de colocá-la em prática nas nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ouvindo a voz de Deus. Nós vivemos numa luta constante contra o tempo. Certamente todos já ouvimos a expressão e até já dissemos: não tenho tempo. Café só se for expresso. Porque não dá para esperar a água esquentar até um ponto de quase ferver, mas não. E depois esperar todo aquele longo processo de passagem da água pelo pó, pelo filtro de papel. Arroz, só na panela elétrica. Carne, muita gente, só na panela de pressão. Tem que ser para já. Tem que estar tudo pronto, a tempo e muito rapidamente. Faculdade, muitos preferem fazê-la de casa, online, EAD. Não temos tempo para frequentar aulas presenciais. E quanto a ouvir a voz de Deus? Talvez, se Ele conseguir acompanhar o nosso pique, quem sabe Ele consiga se fazer ser ouvido. Ou ainda, o pior, talvez Deus ouça de nós: não tenho tempo. Esses são os dias que vivemos. Na vida do menino, ainda moço Samuel, que mais tarde se tornaria profeta, juiz e sacerdote de Israel, é possível ver como Deus trabalha. A
forma preciosa, gloriosa, abençoadora como Deus trabalha. E quem de nós não tem expectativas sobre a voz de Deus, sobre ouvi-lo falar? E se ele falar, como seria esta voz de Deus? É somente nos filmes que a voz de Deus ecoa pelo ar. Porque aqui, a voz de Deus era tão parecida com a voz do sacerdote Eli, que Samuel ficou confundido 3 vezes. Claro que essa não é a única forma de Deus falar. Não é a única maneira de Deus se manifestar, mas Deus não atropela ninguém. Deus não inibe sentimentos, sentidos para se revelar e se fazer ouvido. Sim, é claro, encontramos João lá no Apocalipse dizendo que a voz do Cristo glorificado era como o som de muitas águas. Outras vezes Deus se manifesta e a natureza como que não resiste ao poder de Deus e a sua voz se faz ouvir com trovões e relâmpagos. Mas nem sempre será assim. Aqui vemos Deus falando de uma forma como Ele fala constantemente na vida real. As maneiras como Deus fala conosco, com o seu povo, no dia a dia, podem ser parecidas com as vozes do nosso entorno. Com a voz do pai, a voz da mãe, com a voz do pastor, com a voz dos amigos. Mas era minha esposa falando. Quem disse que não é a voz de Deus te orientando, te dirigindo? Mas foi a irmã que veio orar comigo. Era a voz de Deus falando contigo. Muito semelhante, parecidos, a ponto de Samuel pensar: é Eli que me chama. E 3 vezes ele vai: o Senhor me chamou. Hoje a principal forma pela qual Deus fala conosco é através da sua palavra, que está contida, revelada e escrita na Bíblia Sagrada. Os textos na Bíblia Sagrada saltam das páginas aos nossos olhos e é como se ganhassem vida e atingem nossa mente e o nosso coração. Tocam-nos de maneira profunda, a ponto que muitas vezes, sem explicação, enquanto lê, você chora, você é movido muitas vezes de intensa alegria, porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é um livro qualquer, portanto, a Bíblia Sagrada, mas Deus tem voz. Ele fala, e é isso que difere, que torna Deus, aquele a quem servimos, diferente dos outros deuses, porque Ele fala, Ele é o Deus que fala, Ele é o Verbo, Ele é a palavra, e mediante a sua palavra, tudo o que existe se fez. Ele manda e acontece. Deus fala. Ouvindo a voz de Deus, por onde vamos andar nestes breves minutos? Primeiro, por que não ouvimos a voz de Deus? Em segundo, espiritualidade não é recebida por herança. E em terceiro, crescer é deixar para trás as coisas de menino. Portanto, em primeiro, por que não ouvimos a voz de Deus? O barulho das nossas cidades, a agitação que resulta do nosso ativismo, da nossa correria, das muitas tarefas que executamos, e também, claro, muitas vezes por causa até de pouca disposição de nossa parte em ouvir Deus,
são fatores que precisamos considerar. Aí está uma direção do porquê não ouvimos Deus. Nós trazemos todo esse barulho para dentro de nós, e sendo assim, vivemos tão agitados interiormente, que dificilmente alguma voz chega ao nosso coração. Bate nos nossos ouvidos, mas não é processada na nossa mente e dificilmente chega ao coração. É por isso que Jesus ensinou: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu o comparo ao homem sensato, ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, as chuvas, as águas, e bateram forte contra aquela casa, e ela não caiu, porque foi construída sobre a rocha. Quem é o privilegiado? Quem foi o privilegiado que teve a sua casa firmemente estabelecida? Aquele que ouviu as palavras de Jesus e colocou em prática. A nossa agitação diária leva, é claro, à agitação interior, a agitação do nosso íntimo. A nossa agitação abafa e distorce a voz de Deus. E este, portanto, é um dos prováveis motivos pelos quais não ouvimos Deus. É claro que tem outros fatores, mas nós vamos aprender um pouco mais ao longo desta palavra. Por que não ouvimos a voz de Deus? Eis aí algumas coisas apontadas. Segundo, espiritualidade não é recebida por herança. A palavra diz que Samuel viveu num tempo, no mínimo, difícil. O começo do capítulo 3, o verso 1 diz que naqueles dias o Senhor raramente falava e as visões não eram frequentes. Havia, portanto, o silêncio de Deus. Se olharmos os motivos, o livro de Juízes apontará que cada um vivia do jeito que achava certo. Vivia de acordo com a sua própria vontade e não de acordo com a vontade de Deus. E diante disso, Deus raramente falava. Samuel vem e começa o seu ministério num tempo de silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é difícil de trabalhar, de lidar. É complicado. O silêncio de Deus gera inquietação, ansiedade. E é esse tempo que Samuel é levantado. E é nesse tempo que ele está crescendo. O verso número 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Samuel ainda era um novato, ele estava iniciando o seu processo de aprendizagem, que o tornaria no grande profeta, juiz e sacerdote sobre Israel. Vejam, um ofício triplo. Quanta coisa, quanta responsabilidade. Quanto Deus confiou a ele. Mas aqui é o começo, e é importante compreendermos isso. A espiritualidade não é algo que se herda, ou que pode ser recebida por uma imposição de mãos. Não é assim. Desavisados, nós podemos começar e nos ver buscando por um toque mágico, que nos torne espirituais do dia para a noite. Ou ainda podemos nos ver buscando uma certa unção que nos torne grandes homens e mulheres de Deus. Assim, no estalar de dedo, não é assim. Espiritualidade não se herda. Espiritualidade e comunhão e intimidade com Deus, a ponto de ouvir a sua voz, é uma construção, é um processo.
ele tem começo, meio e fim. E o fim é quando Jesus voltar. E o fim é quando nos unirmos a Ele, como igreja, como noiva que espera pelo seu amado. É uma construção, não é um passe de mágica. Não vem do nada, não se herda dos pais. Por mais abençoados que tenham sido, ou que sejam, não se herda do pastor. Por mais que ele e ela sejam homens de Deus, dedicados, entregues ao santo ofício do ministério, façam por onde, não tem como herdar a espiritualidade deles. Espiritualidade é desenvolvida, não se herda dos sacerdotes, dos bispos, dos apóstolos, de ninguém. A grandeza de vários homens, vários personagens, homens e mulheres na história do povo de Deus, não se deve muitas vezes a algo especial que aconteceu. Existiram os que foram escolhidos desde o ventre, mas para que chegassem a ser tudo o que Deus preparou, foi um processo, foi uma caminhada, houve um tempo, uma construção. Não foi do nada, não foi por causa da posse de um dom extraordinário que tornou estes homens e mulheres diferentes dos outros mortais. Senão, Tiago, capítulo 5, verso 17, Elias era homem como nós, no entanto, ele orou intensamente, fervorosamente, e a chuva parou, e não choveu por 3 anos e meio. E ele orou de novo, e chuva abundante veio do céu. Não havia algo que dissesse, Elias é diferente de todos. Houve um processo, um preço que foi pago de intimidade com Deus. Ele chega diante de Acabe e fala em nome daquele diante de quem ele estava. Ele está dizendo, em nome do Deus com quem eu tenho andado. É uma construção, portanto, é fruto de uma vida espiritual de obediência, uma vida de aprendizado e uma vida de disciplina espiritual. Moisés, Atos capítulo 7, verso 22, diz-nos que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Mas aos 40 anos de idade, Deus o leva para um outro estágio da escola. Ele foi para o deserto de Midian, cuidar de ovelhas, viveu lá como estrangeiro, casou-se, e só depois de mais 40 anos, Deus o chamou para liderar o seu povo, uma vida de aprendizado, de obediência e de disciplina. Agora olhem o choque neste relato. Atos 7, 22 diz que ele veio a ser poderoso em palavras e obras. E depois encontraremos, depois de 40 anos no deserto, encontraremos esse mesmo Moisés dizendo, eu não sei falar. E se diz, se conta, se entende que Moisés chegou a ficar gago, como quem tivesse desaprendido de falar lá na escola de Deus, porque é o jeito que Deus trabalha, como para dizer, é o meu poder sobre a tua fraqueza, a você homem poderoso em palavras, é o meu poder, é o meu agir, eu vou colocar Arão contigo, ele vai ser a tua boca, mas eu vou tratar contigo. Jesus, o nosso Salvador amado, o nosso Senhor, foi menino como todos os demais meninos,
precisou crescer, aprender, foi-lhe ensinada a lei, ele aprendeu a Torá, que eram os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Escritura. Mas a Bíblia diz em Lucas 2, e a partir do verso 40, que Jesus, o menino, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Cresceu como qualquer menino, mas foi adquirindo sabedoria, graça de Deus sobre a sua vida. Ainda em Lucas 2, ele é encontrado aos 12 anos de idade, é encontrado no templo, sentado entre os doutores, entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. A Escritura diz que todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E como Jesus se comportava com os seus pais, como esse já praticamente adolescente se comportava com os seus pais. Lucas 2,51 diz: era-lhes obediente, porque é uma construção, é um processo, e aqui está o Senhor dando-nos o exemplo. No seu ministério, o ministério de ninguém menos do que o Filho de Deus, do Deus que se tornou homem, o seu ministério só começou aos 30 anos de idade. Só ali, Jesus é um exemplo de aprendizado, de obediência e de disciplina. O Filho de Deus também precisou aprender, precisou crescer para tornar-se um homem experiente. É um processo, é uma construção. Agora, se não se recebe espiritualidade por herança, o que então pode ser passado para aqueles que virão depois de nós? O meu pai, e eu gosto de contar essa história, meu pai me ensinou algo que eu conto com muito carinho. Certa vez, enquanto eu falava com ele ao telefone, dizendo a ele que eu não vinha dormindo bem, não estava dormindo muito bem, acordando de madrugada e perdendo o sono, ele me disse: meu filho, é Deus te acordando para que você ore a Ele e para que você ouça a voz dEle. Aquela noite coloquei isso em prática na minha vida, e desde então, se acontece algo do tipo, na mesma hora, quando acordo, eu me lembro: é Deus querendo falar comigo. E tomo, vez por outra, quando acontece, tempo para oração, tempo para falar com Deus, ainda que pouco, ainda que seja pouco, ouvir a Deus. Assim, que herança então podemos deixar? Nós deixamos orientações, conselhos, nós deixamos avisos, direção, ou seja, seremos a própria voz de Deus para a geração que nos sucede. É isso que podemos deixar. Porque espiritualidade não se recebe por herança. Em terceiro e último, crescer é deixar para trás as coisas de menino. Há uma frase que diz: todos querem ser algo na vida, mas ninguém quer crescer. Eu procurei pelo autor, mas não achei, então atribuo como anônimo. Todos querem ser alguém, ser algo, ser alguma coisa na vida, mas ninguém quer crescer, porque crescer dói, crescer gera responsabilidades, e não é diferente no mundo espiritual. Vamos caminhar, irmãos, servindo a Deus, confiando nele, desfrutando da graça dele e permitindo que ele, Deus mesmo, nos conduza ao crescimento e à maturidade. Precisamos do Senhor para isso. Vejam, irmãos, não há grandes saltos de espiritualidade. Não dá para pular estágios.
Não existem avanços repentinos de espiritualidade. Às vezes, nós experimentamos sim visitações extraordinárias do poder de Deus, da presença de Deus, verdadeiros avivamentos pessoais e às vezes coletivos na igreja, mas o crescimento espiritual normal é um processo gradual, gradativo e contínuo. Crescendo assim, um dia diremos, como disse o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, cresci, diz Paulo. Observem o processo de crescimento, agora de acordo com a carta aos Hebreus. Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é um adulto, e isso envolve crescimento. Adulto espiritual, portanto, terá discernimento que vem não de qualquer jeito, mas vem pela prática e pelo exercício constante. Aprender inclui, irmãos, a possibilidade de cometer equívocos, até erros como cometeu Samuel. Mas precisamos passar pelo processo, porque é praticando que se aprende e se passa a discernir, de acordo com o que acabamos de ler em Hebreus. Discernir, que quer dizer perceber, que quer dizer distinguir com clareza, ou ainda avaliar bem, apreciar, medir, estimar. Tudo isso é discernimento. E como ou no que crescer espiritualmente falando? O que é esse crescimento espiritual? É a palavra de Deus que nos aponta. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso ser aplicado em Bíblia, não tem problema nenhum. Aliás, é bom e recomendável. Busque, procure, descubra mais de Deus, aprenda mais de Deus, mas em especial, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Olha, Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus. Isto é crescer espiritualmente falando. Portanto, meus queridos irmãos, crescer é deixar para trás as coisas de menino. Quero fazer algumas considerações. Para ouvir a voz de Deus é preciso crescer. É preciso treinar o ouvido. É preciso treinar a mente e não só, treinar também o coração para perceber, Ele está falando comigo. É comigo que Ele está falando. E como é que se faz isso? O que é preciso para crescer? Silenciar o coração. Tem muito barulho no nosso interior. Precisamos cantar como tem aquele cântico: aquieta minha alma, Senhor. Aquieta o meu ser, aquieta a minha alma, para que só o Senhor e a sua voz possam ser percebidos. Para isso precisa aquietar o coração. Lembrar-se da palavra do Senhor nos Salmos: aquietai-vos, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. É um gesto de confiança. Que mais? Buscar a Deus. É preciso buscar ao Senhor, procurar por Ele, descobrir mais dEle, desejar mais do Senhor. Que mais? Estar atento.
Muitas vezes andamos desapercebidos. Na minha última ministração, eu lembro de ter falado que Jesus disse que nos últimos dias as pessoas serão encontradas na volta dele, como nos dias de Noé. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento e a vida seguia e não atinavam para as coisas espirituais. De repente, Noé entrou na arca, a porta se fechou e todos os que ficaram para fora foram destruídos. É preciso estar atento. Se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração. É palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus, como já dito. Esta palavra não é para ser apreciada, é para ser recebida, aprendida e colocada em prática. E mais, não só aprender. Muita gente consegue ler a Bíblia e até entender, mas o principal é receber esta palavra e colocar esta palavra em prática na vida, deixar que ela venha ao coração e produza mudanças, transformação, porque a palavra de Deus pode provocar esta transformação. É assim que se cresce. Portanto, acheguemo-nos a Deus, o Senhor. Não tem outro caminho para crescer. E Deus, irmãos, Deus bondoso, Deus misericordioso, convida para o diálogo. Jeremias 33 e o verso 3. Deus quer ouvir você e, em troca, Ele promete falar contigo. Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E eu anunciarei a você coisas grandes, ocultas ou ainda insondáveis, que você nem pensou nelas, que você não conhece. Deus faz a oferta. Deus quer ser ouvido, irmãos, e em troca Ele faz promessas e promete recompensas. De novo, Jeremias capítulo 7, verso 23, deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem, para que tudo vá bem. Estando em comunhão com Deus, não será difícil ouvir a sua voz. Aliás, é o caminho para ouvir a voz de Deus. Mas tem mais um recadinho, de acordo com a palavra de Deus: seja ligeiro, esperto para ouvir a voz de Deus. Alguém já ouviu do pai, da mãe: eu não vou falar 2 vezes. Se eu tiver que falar uma segunda vez. Já ouvimos isso? Já o salmista ouviu. E aí o que é que ele fez? Salmo 62, verso número 11. Uma vez Deus falou, 2 eu ouvi. Concorda? Deus falou uma, mas o salmista ligeiro já ouviu logo 2 vezes. Ele entendeu, o poder pertence a Deus e a fidelidade está com Ele. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, esse verso lê-se assim: mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer. Uma vez Ele falou e eu já ouvi logo 2. A Nova Versão Transformadora diz: Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes. Pronto para ouvir, disposto para ouvir. Não tem ouvido fechado, tampado, coração cerrado, empedrado. Uma vez Deus falou e eu ouvi 2, 3, 4. Eu ouço o Senhor. É isso que o salmista está dizendo. E só quem ouve, conhece a voz de Deus, pode dizer: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala, Senhor, porque eu estou ouvindo. O teu servo está ouvindo. Que Deus nos abençoe a aprender e conhecer e ouvir mais a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, meus irmãos, por gentileza. Bendito Senhor.
Bendito Deus, glória a Deus, glória a Deus.